Band Cidade está de volta e agora eu recebo ao vivo aqui no estúdio o prefeito de Manaus, Arthur Neto, reeleito no último domingo com quase 57% dos votos válidos. Prefeito, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Band Cidade. Muito boa noite. Boa noite, prazer é meu e aproveito para agradecer a Manaus por essa demonstração de confiança sempre renovada, pela compreensão do momento que vivemos. Enfim, foi um momento muito feliz, até porque foi uma conquista que eu considero da nossa história, mas uma conquista muito lutada, muito sofrida, muito forte. E isso alegra a minha alma e me deixa com o coração bem assim, vazio de qualquer sentimento menor para pensar no maior. E o maior se chama o bem da cidade de Manaus. Prefeito, foram aí quase 57% dos votos válidos, um pouco menos em relação a 2012, quando o senhor retornou à prefeitura com quase aí 66% dos votos válidos. Porém, a reeleição do senhor marca aí um momento histórico para a capital, tendo em vista que o senhor é o segundo prefeito reeleito após a democracia aí permitir a recondução, né, dos prefeitos ao cargo. É verdade. O primeiro reeleito foi o ministro Alfredo Nascimento, que venceu o Eduardo Braga por 9 mil votos, ou seja, alguma coisa, um pouquinho mais que 1% dos votos. E o prefeito Serafim não se reelegeu e o prefeito Amazônia não tentou a reeleição. Então eu me sinto muito regozijado por isso, muito feliz por isso. Foi uma demonstração efetiva de confiança, foi a análise de um trabalho e foi a projeção do que seria melhor para Manaus, na cabeça de um povo maduro, numa democracia madura, como é a brasileira, e um povo maduro, como é o povo de Manaus. Bom, nesta eleição, a diferença em relação a Marcelo Ramos aí foi mais de 124 mil votos, né? E o senhor acabou vencendo em todas as zonas eleitorais. Como é que o senhor avalia esse resultado nas urnas, nesse segundo turno? Porque uma eleição assim majoritária, principalmente quando é segundo turno, que é uma hora que o povo reflete mais, reflete com mais densidade, a tendência é as zonas se igualarem. A tendência não é sempre que acontece, mas a tendência é o vencedor daqui, aqui e acolá. Então eu considero que é a uniformização de um pensamento assim do povo. E eu, se tivesse perdido alguma zona, eu manteria a mesma postura de trabalho, porque certamente eu não venci em todos os bairros. Então, posso ter perdido num bairro cuja zona, porventura, me tenha dado uma votação muito expressiva. O importante mesmo é a gente ficar sintonizado com a opinião pública, e não tem nada que sintonize a gente melhor com a opinião pública do que a avaliação das urnas, a avaliação do povo, a avaliação das pessoas que estão aí com as suas vidas, né? Ao sabor de uma crise terrível, que continua em 2017, continua em 2018, uma crise terrível, que tem que ser enfrentada agora com parceria federal, com o governo federal, com parcerias internacionais, com os bancos de financiamento. O signo da minha gestão agora, da nossa gestão, serão as PPPs, as parcerias público-privadas. É você buscar dinheiro onde tem, para colocar esse dinheiro onde precisa. E com um lucro que seja o do investidor, um lucro que não seja exorbitante, que não seja um lucro assim extorsionista, que seja um lucro justo para ele e, sobretudo, justo para a cidade. Quanto a isso, eu sempre estarei muito de olho. Bom, essa aliança do PSDB com o PMDB certamente vai facilitar o acesso ao governo federal do presidente Michel Temer. Mas a crise econômica ainda não acabou. Nós temos aí a PEC 241, que limita gastos aí para os próximos 20 anos, que já teve 2 votações favoráveis na Câmara Federal. O senhor acredita que dessa vez o senhor consegue mesmo os recursos para a implantação, por exemplo, do BRT? Sem dúvida. Nós pedimos isso a título de empréstimo do governo federal. Estão bem avançadas as conversas. O vice-prefeito Marcos Rota, ele cuidará especificamente no início do governo de colocar para andar, tirar do papel o BRT. Então eu jamais pediria um dinheiro desse a fundo perdido de um governo numa crise como a que a gente atravessa. Mas eu peço a título de empréstimo, pode ser BNDES, pode ser Caixa Econômica. Eu gostaria que fosse uma operação assim interna. A gente tem que correr com o BRT.
porque ele demanda 7 terminais de integração, 4 estações de conexão, vários viadutos, várias passagens de nível, desapropriações para largar vias, para poder tornar realidade esse projeto, que é um projeto ambicioso, que tira Manaus de uma estagnação no campo da mobilidade e leva para um patamar de tecnologia mais evoluída. Então eu vejo que, sendo empréstimo, é perfeito, a gente tem capacidade técnica de receber os empréstimos e capacidade, portanto, de pagar esses empréstimos, que é por aí que se faz a aferição, e temos... E de executar o projeto também? Sim, porque o projeto também não se faz da noite para o dia. O projeto é assim, só o que eu já enunciei aqui, né? Eu acho que é obra para um governo assim inteiro. A gente fazer os 50 quilômetros desse grande anel, eles funcionarem, né? E nós pularmos de patamar. Eu estou muito confiante nisso. E, por outro lado, haja o que houver na economia brasileira, Manaus vai ser superavitário. Manaus vai ter recursos para investir. Eu corto tudo no custeio para sobrar recursos para investimento. Acho que essa é a norma do administrador consciente, consequente, e que já passou por tantas como eu já passei. Ao mesmo tempo, nós temos as indicações todas, diferentemente do outro governo, a gente começou lá do zero, aqui a gente tem as indicações todas de onde ir, de onde falar, de onde buscar. Agora mesmo nós queremos percorrer até o final do ano o máximo de ministérios para buscar qualquer centavinho. Todo centavo é bem-vindo aqui, e aí sim a gente espera a fundo perdido. A gente espera a liberação das nossas emendas parlamentares, a gente espera, enfim, que Manaus caminhe por essa via da PPP, as parcerias público-privadas, as PPPs, da parceria com recursos federais, a título de empréstimo ou não, e parcerias internacionais com os bancos de financiamento, como o BIRD, BID, CAF, Comissão Andina de Fomento, e onde mais. E mais, eu vejo até que a perspectiva, quando a gente planeja assim com mais calma, é a gente obter ajudas de governo para governo, ou seja, governos de países ricos gostariam muito de fazer parcerias, se depender da gente, nós faremos as parcerias em cima de projetos de saneamento, por exemplo. Tem muita gente que, o governo, e eles podem até fazer doação. A gente tem que buscar onde houver, porque o que não pode é deixar Manaus quebrar, não pode deixar Manaus parar, e Manaus não vai nem quebrar, nem parar, e esse é um compromisso que eu tenho com o meu coração e com você que me ouve na sua casa e na parte do seu lar. Bom, prefeito, logo após o resultado do pleito, né, o grupo político adversário atribuiu a sua vitória ao fato do senhor estar com a máquina na mão. Para o eleitor, né, que nos últimos dias, nas últimas semanas, por exemplo, está vendo muitas vias, está recebendo asfalto novo, essas obras continuam? Claro, nós recebemos 485 milhões do Banco Mundial, aplicamos o nosso ordinário e o dinheiro foi para isso. Era até uma coisa não muito madura, querer que eu não trabalhasse porque tinha uma eleição. Eu já me senti muito tolhido, a lei da reeleição é muito dura para quem está no governo. Para a máquina mesmo, eu vi funcionário do governo do Estado. Só que era uma coisa por trás, uma coisa assim, não era uma coisa clara de alguém que está trabalhando, que não parou de trabalhar em nenhum momento, que dedicou muito das suas noites, das suas madrugadas a fazer obras. Aliás, foi assim que eu conheci você e sua família, né? Foi trabalhando de noite, não foi nem horário de expediente normal. E o que eu fiquei, assim, a gente sempre tem muita simpatia pessoal pelo meu ex-adversário, não é mais adversário, mas eu me senti falta de um telefonemazinho dele, que eu teria dado o telefonema para ele, se fosse o caso. É uma questão de a gente cultivar a democracia, cultivar esse entendimento democrático e elegante, não faz mal a ninguém. Quem sabe mais à frente, né? Sem dúvida, meu telefone já sabe qual é e, aliás, eu sei o dele também, se precisar eu ligo. Bom, o senhor falou agora há pouco sobre a questão do governo do Estado. E como é que fica agora a relação do senhor com o governo do Estado, tendo em vista que na campanha o senhor se afastou um pouco aí do governador Zé Milton? Me afastei um pouco, não me afastei tudo. Eu pergunto, o que eu posso esperar de parceria de um governo que me prometeu asfalto, 150 milhões de reais, me prometeu asfaltar o distrito, eu pedi 2 milhões, disse que me dava 5, pedi, não cumpre, eu estou pagando pelo governo do Estado a parte dele no subsídio ao transporte coletivo. Quer dizer, se for parceria para a gente ver ir lá na Arena ver o Flamengo jogar, que o governador é flamenguista também, né? Não tem por que dizer que não, mas eu não acredito em parceria administrativa. Eu me abri por inteiro para essa perspectiva de trabalharmos. A gente tem uma crise aí na saúde que, de qualquer forma, a Prefeitura e o Estado vão ter que se unir, né?
Pois é, a nossa parte está sendo feita. O que eu lamento é que quando nós fizemos 42 UBS, sendo 15 entre ampliadas e reformadas, e 27 novas, e mais 10 obras essenciais de saúde. E daqui temos alguma coisa até o final do ano. Então a gente, na parte, não no total, não temos ainda mais do que 60%, que não é pouco, em relação ao que herdamos, de cobertura básica. E temos plano de saúde que ajuda a fazer um percentualzinho melhor. A gente espera chegar à cobertura básica por inteiro antes de chegar aos 2 anos do próximo governo. Mas, quando a gente diagnostica alguém e vê que não dá para atender numa UBS, por exemplo, numa policlínica nossa, tem que mandar para o Estado, aí a gente percebe. A gente percebe realmente o quadro da falência, que aliás o próprio governador decretou emergência, enfim. Eu não gostaria de ser o governante que decretasse emergência na saúde, não. A saúde tem que receber investimentos, porque nós temos responsabilidade com o povo, temos responsabilidade com a sociedade, temos que ir bem nesse campo da saúde, da educação, nesse campo da infraestruturação da cidade, enfim. Agora, se ele de repente muda de ideia e aparece recurso para fazer, até para cumprir os convênios, que tem um que eu paguei por ele, convênio que era dele comigo, enfim. Estou aberto, governador. Se quiser ajudar, Manaus por Manaus, faço qualquer coisa, falo com qualquer um, aperto qualquer mão, por Manaus as tuas ordens. Tudo para mim é Manaus. Larguei a diplomacia para ficar em Manaus. Então, compreenda que é só ajudar Manaus que passa a ter todo o meu carinho. Se não ajudar, o carinho fica menor um pouco. Prefeito, educação. Manaus vem avançando aí nas avaliações do IDEB e agora nessa campanha o senhor lançou um novo desafio, que é colocar Manaus entre as 5 capitais com melhores desempenhos no IDEB. O que o senhor pretende fazer a mais aí na educação? Pois é, eu cheguei a dizer isso também com clareza na campanha, ao longo de 4 anos de governo a gente pode sim chegar a isso, mas nós temos que melhorar acima de 15% o nosso desempenho para nos mantermos com uma 11ª, 10ª, algo parecido com isso. 12ª, porque muitas cidades caíram, outras não caíram, mas vão melhorar mais ainda. Então é uma competição muito acirrada essa para se dar uma educação básica de qualidade. Eu tenho muita esperança de a gente não recuar na primeira avaliação, até avançar um pouquinho e ao longo do quadriênio, ao longo dos 4 anos, nós darmos uma avancada. É um sonho meu colocar Manaus no G5, porque a gente vai ver que será lucro mesmo para as nossas crianças, que precisam depois disputar bons lugares na vida. E é por isso que eu faço Bolsa Universidade, o Bolsa Idiomas, o Bolsa Pós-Graduação, já vamos entrar com Bolsa Informática e com pré-universidade, para nós procurarmos dar atenção a máxima que a gente pode dar às gerações, para que Manaus seja premiada com mão de obra de primeira qualidade, para que Manaus também premie com bons empregos, com bons salários, as pessoas que hoje estão aí, muito jovens e uns crianças ainda, estão aí a esperar providência do poder público, e eu tenho o coração muito aquecido de vontade de dar o melhor de mim mesmo. Manaus sabe que eu amo. Bom, o senhor tem citado muito aí o caso do bairro Águas Claras, que é um novo bairro aí que deve ser entregue aí até o final do ano. Mas Manaus tem outros bairros ainda que precisam ser regularizados. O senhor tem algum projeto nesse sentido? O Águas Claras era um empréstimo obtido em governos anteriores ao meu, mas a obra é feita por nós. Então, nós estamos indo para 35 quilômetros de drenagem, né? E drenagem pesada, forte, e nós queremos fazer dali um bairro modelo. A gente não pode fazer um bairro modelo onde já tem tudo, onde as coisas certo ou erradamente foram feitas. A gente pode melhorar, é o que a gente faz, o que a gente trabalha, é nesse sentido que a gente trabalha. Agora, o Águas Claras a gente pegou ele bastante virgem, bastante do zero, e mesmo assim problemas com invasão, problemas com especulação imobiliária, muita gente interesseira, até gente bem posta na vida se mete lá para complicar a vida das pessoas que precisam efetivamente, invadem a área verde, invadem a área que a gente sempre em cima para evitar que isso aconteça. A gente tem que realmente criar a cultura de que com um bairro modelo a gente dá exemplo de como se deve fazer daqui em diante. E o Águas Claras tem 2 parques da juventude, tem bastante LED já, os parques da juventude completamente com LED. Nós temos a valorização dos imóveis ali, foi uma coisa enorme. Naquela região os imóveis eram desvalorizados, hoje são muito valorizados. Talvez tenha sido uma das 4 ou 5 áreas da cidade que mais valorizou nesses últimos 4 anos, ainda por completar os 4 anos.
Então eu tenho muito apreço pelo Águas Claras e por todo lugar de Manaus. Apenas aqui a gente pôde fazer como eu fiz no Jorge Teixeira 1. A gente projetou um bairro modelo. A gente olha o tamanho da Itaúba, é uma avenidona, né? As ruas parecem avenidas e não tinha nenhum bairro naquele meio, nenhum beco. Foi programado para não ter becos. Apareceu um, apareceu outro ali. E depois eu comecei a segunda etapa, não pude concluir pelo tempo. Era o mandato, aquele de 4 anos, não havia reeleição à época. E eu fiquei muito feliz assim mesmo de ter podido primeiro homenagear um adversário meu, homem de bem, o prefeito Jorge Teixeira, que trabalhou muito, fez muito por Manaus. Então eu pude fazer isso por ele, fiquei muito feliz duplamente, pelo povo e por ele. Ao invés de casas populares que a gente não podia fazer, a gente distribuiu lotes urbanizados para famílias carentes. E depois cada um foi praticando a autoconstrução, cada um construindo sua própria casa e podendo, portanto, a gente vê hoje, tem casas que continuam casas assim modestas, tem casas que são casas bastante abastadas, bastante prósperas, né? Tá certo, prefeito. Infelizmente o nosso tempo acabou. Eu gostaria muito de agradecer pouco, né? a sua presença mais uma vez conosco. Muito obrigado. E sucesso aí na sua nova gestão. O senhor quer deixar mais um recado final aí para os seus eleitores? Só de novo agradecimento e saber que podem contar com muita luta, com muita disposição. Preciso descansar uns dias, porque se tivesse mais 30 dias de eleição, eu ia brigar os 30 dias. Mas quando passa, que a gente vê que a adrenalina baixa, passa tudo, a gente percebe assim que tudo que é osso dói, né? Não deu nem tempo de descansar ainda, né? Não dá não, mas vou descansar e vou voltar com tudo. E já com o Marco Rota engajado na nossa caminhada, engajado na nossa gestão, já está sendo apresentado oficialmente a todos os nossos secretários, enfim. O Marco Rota vai me ajudar muito, se Deus quiser. E eu conto com uma bancada muito grande, está aqui a vereadora Socorro Sampaio, está aqui, eu conto muito com a deputada, com meu filho, a deputada Subneto, mas conto e tem contato com a deputada Conceição Sampaio, e tem contato de uma geral com os parlamentares. Eu me abro para todos, não quero saber de que lado esteve, nem de que lado não esteve, eu quero saber se está ou não está disposto a ajudar uma cidade que todos temos o dever, nós que vivemos, inclusive dos votos dessa cidade, temos o dever de amar. A minha parte eu sempre procurei fazer e espero que cada um faça a sua para que Manaus seja muito feliz. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite. Boa noite para você aí de casa. O Band Cidade fica por aqui. Logo na sequência você acompanha as principais notícias do dia no Jornal da Band. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.